Olá, cursista, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula? Nessa videoaula, nós iremos conhecer algumas ferramentas do grupo Alinhamento, certo? Então, vamos lá. Aqui está o Excel e nós iremos conhecer essas ferramentas. O grupo Alinhamento, ele se encontra na página inicial ou início. Aqui, olha, alinhamento, certo? Então, tem todas essas ferramentas. Algumas talvez você já conheça se você for usuário de editores de texto. Caso não conheça, iremos aprender agora. Bom, nós temos aqui esses três botões, que são o alinhamento com relação ao texto, e nós temos logo acima, no Excel, esses três botões, que é o alinhamento com relação à altura da célula. Então, vamos ver como funciona. Aqui, quando eu clico aqui no título da minha planilha, eu percebo que esse título já está centralizado, certo? Meu texto está centralizado. Se eu quiser deixar ele à minha esquerda, basta clicar nesse botão aqui de baixo. Se eu quiser deixar ele à minha direita, eu clico nesse outro botão. Então, com relação ao texto, são esses botões. Aqui também, olha, eu selecionei, esses numerais estão todos centralizados. Se eu quiser trazer para a minha esquerda, esse botão, se eu quiser trazer para a minha direita, esse botão. Já esses botões aqui de cima, você percebe que um se encontra um pouquinho abaixo, o outro no meio, isso tudo relacionado à altura da célula e o outro lá no topo. Então, como é que a gente pode utilizar esses botões? Observe que aqui eu tenho células mais largas, eu enlargueci um pouco. E o conteúdo dessas células, eles ficaram aqui bem embaixo, ok? Se eu quiser trazer esse conteúdo um pouquinho para cima, aqui no meio, eu vou clicar sobre a célula e venho nesse botão aqui, porque ele vai alinhar o meu texto de acordo com a altura da célula. Se eu quiser deixar a minha célula lá no topo, clico sobre ela e venho para esse botão aqui. Observe que ficou bem em cima. E se eu quiser deixar a minha célula aqui embaixo, aliás, se eu quiser deixar o meu texto embaixo, eu deixo porque o que está selecionado é esse botão aqui. Perceberam a diferença? Então, esses três botões, eles vão alinhar o meu texto e esses três botões aqui em cima irão alinhar de acordo com a largura da minha célula. Outra ferramenta interessante é essa ferramenta aqui, olha, quebrar texto automaticamente. Vamos ver como ela funciona na prática. Vou digitar aqui valor total. Bom, observe que quando eu comecei a digitar, o que foi que aconteceu? O conteúdo ultrapassou um pouquinho a célula, né? A primeira célula. Nós já aprendemos como resolver isso aqui. Eu posso selecionar e mesclar, ok? Resolvi o problema. Ou, vou desfazer. Posso também enlarguecer a coluna, resolvi o problema. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero que o valor total fique numa mesma célula, sendo que valor fica em cima e total fica embaixo. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Simples. Cliquei sobre a célula onde está o conteúdo desejado e venho aqui em quebrar texto automaticamente. Olha o que aconteceu. A segunda palavra desceu. Mas não ficou do jeito que eu gostaria. Vamos só centralizar. Cliquei, centralizei. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.